sempre exaltar. Graças ao nome de Jesus, amém. É com grande alegria que essa noite nós estamos aqui para cultuarmos o nosso Senhor. Convido você agora a ir à sua casa, a fechar os seus olhos e orarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por todas as coisas que Tu fizeste. Nesse momento nós pedimos que o Senhor venha ser conosco, meu Pai, nesse culto, a qual nós juntos iremos entregar a Ti, meu Pai. Tira de nossa mente e do nosso coração tudo que não Te agrada, tudo que não diz respeito ao louvor e adoração que nós desejamos entregar nessa noite para o Senhor. Que o Senhor venha escutar o nosso clamor, que o nosso coração e a nossa mente venham entender a Tua palavra, meu Pai, através dos hinos que serão entoados, através das leituras que serão feitas e também através da mensagem que será trazida para nós, meu Pai. Pedimos essas coisas em nome do amado Jesus. Amém. Vamos agora louvar o Senhor. O Salmo 150 fala que todo aquele que tem fôlego louva o Senhor. E o nosso Senhor, Ele é poderoso, o nosso Senhor, Ele é grandioso, o nosso Deus, Ele é grandioso. E a música que nós queremos cantar fala que grandioso Deus vale mais um dia junto a Ti do que 1000 em qualquer outro lugar. Sei que muitos de vocês estão com saudade desse ambiente, a qual eu estou agora, na nossa igreja, mas vale mais um dia junto a Deus. E não importa o ambiente, vale mais um dia junto a Ele do que 1000 em qualquer outro lugar. Então vamos cantar, amém? Deus, bem maior que o que possa me abalar, Tu és a torre
vamos orar, nós vamos escutar a palavra do Senhor através de Irmão Francimácio. Deus Pai, queremos te pedir que o Senhor está usando o Irmão Francimácio a trazer ao nosso coração, de encontro ao nosso coração, tudo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, tudo que o Senhor quer que nós venhamos a escutar, tudo que o Senhor quer que nós venhamos a entender. Abre nossas mentes para ter uma compreensão completa dessa mensagem nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha estar nos abençoando, apoie em prática, meu Pai, no dia de amanhã e nos dias seguintes, meu Pai. Que a Tua verdade venha estar em nosso coração, que a Tua palavra venha criar raízes em nosso ser, meu Pai, e que nós venhamos a dar frutos, mesmo em tempo de isolamento social, mesmo em tempo de quarentena, que nós venhamos mostrar ao mundo que nós te servimos a um Deus grandioso. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, e nós pedimos essas coisas em nosso Filho amado Jesus. Amém. Olá, amados. Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir da palavra de Deus, meditar nela e extrair informações e aprendizados para a nossa vida. Amém? Então, nesse instante, eu peço aos amados que abram a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Nós iremos ler dos versos 8 a 17. Amém? Peço que vocês acompanhem na versão de vocês aí e iniciemos a leitura. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, nos diz assim: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Até aqui e amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse instante, Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito venha nos dar a capacidade de compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, já foram feitos alguns sermões nesta igreja, a partir da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro. E nós vemos Pedro desenvolvendo um raciocínio, uma mensagem, desde o capítulo 1, quando ele se identifica como autor da carta e apóstolo do Senhor Jesus, e o destinatário são os irmãos que estão dispersos pela Ásia e outras comunidades. Nós vemos eles possivelmente sofrendo de algum tipo de perseguição. Afinal de contas, eles estão dispersos, eles estão espalhados por conta desta perseguição. Então o apóstolo Pedro chama a atenção, e ele vai evoluindo gradativamente o seu raciocínio, chama a atenção para estes irmãos no que diz respeito à conduta e o proceder cristão. Já em seu capítulo 1 desta carta, ele nos traz à memória escritos do Antigo Testamento, quando diz que sejamos santos porque Deus é santo. E nos parece que ele baseia todo o seu ensino nos sermões de nosso Senhor Jesus Cristo e nas palavras dos profetas, e em suas próprias experiências enquanto apóstolo do Senhor Jesus.
E ele prossegue com esses ensinamentos em relação ao proceder cristão, nos falando sobre relacionamentos. Ele fala sobre relacionamentos de governantes e governados, de senhores e escravos, ou patrões e empregados, de maridos e mulheres. E agora ele chega, a partir do verso 8 do capítulo 3, a uma instrução para o relacionamento de um modo geral enquanto igreja. Certo pastor já tinha dito uma vez que à medida em que o nosso relacionamento vertical, ou seja, de nós para com Deus, permanece firme, permanece saudável, isso reflete no meu relacionamento horizontal, de mim para meus irmãos. Ou seja, quanto mais eu consigo me dedicar a ser fiel e amar a Deus, no relacionamento vertical, mais eu consigo me dispor a amar os meus irmãos no relacionamento horizontal. E Pedro nos dá algumas instruções, a partir deste verso, de como proceder para preservar esses relacionamentos enquanto igreja e enquanto cristãos. E ele inicia o seu verso 8, deste capítulo, dizendo: quanto ao mais, em algumas versões deve ter finalmente. Esse finalmente não é que Pedro está concluindo a sua carta, mas que ele conclui a sua série de exposições, a partir do capítulo 1, falando de como devemos proceder em relação ao outro, em relação à nossa posição enquanto maridos, esposos, empregados, patrões, governantes, governados. Então ele conclui, desemboca nesse entendimento, iniciando a frase com finalmente, e na minha versão está quanto ao mais. Aí ele dá a orientação: tenham todos o mesmo modo de pensar. Nós vemos por toda a Bíblia a orientação e a exortação dos autores quanto à unidade do corpo de Cristo. O próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele ora a Deus para que todos aqueles que vão vir a crer em sua palavra sejam um, como o Pai e ele são um. E nos parece que a oração de Jesus foi sim atendida, porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos aqueles homens relatando que todos tinham tudo em comum. Era como um só corpo. No Velho Testamento nós vemos quando Neemias termina de reerguer as muralhas, e no seu primeiro culto a Deus, digamos assim, quando Esdras está lendo a palavra de Deus, a lei, o relato do livro de Neemias diz que todos eram como se fossem um só homem. Mas Pedro ele vai além. Ele não somente nos orienta a ser um só, como nos manda, nos orienta a ter o mesmo modo de pensar. E no grego, quando nós vamos ler, a palavra grego, que foi traduzida aqui como o mesmo modo de pensar, nos dá a ideia de uma só mente. Então, somos um só corpo. Devemos ter uma só mente. Naquilo que é essencial, como já disse certo pastor, deve haver unanimidade. No não essencial, deve haver liberdade. Mas em todas as coisas deve haver caridade. Somos um só corpo, ainda que um corpo seja formado por muitos membros diferentes. E esta diversidade deve ser respeitada dentro da unidade. Mas ainda assim, o nosso alvo, o nosso modo de pensar em relação às coisas do alto deve ser uma só, de um só modo, de uma só maneira. Afinal de contas, há um só Senhor, um só corpo, um só batismo, um só Espírito. E há um só Deus, a saber, Pai de todos. Toda essa explicação contextual se faz necessária nos dias de hoje, porque o cristianismo ele vem perdendo a sua identidade. Infelizmente, nós vemos aberrações dentro de denominações que se dizem igreja. Nós vemos cantores adaptando sua música ao mundo para agradar um público. Nós vemos pregadores da palavra dizendo palavras de incentivo e de bom ânimo, e não há nada de errado com isso, a não ser que seja feito como eles fazem, em detrimento da verdade e da palavra de Deus. Não há problema nenhum em você incentivar o irmão, desde que seu incentivo não vá contra o que a palavra ensina. Mas essas pessoas, esses irmãos que receberam esta carta do apóstolo, eles tinham tanta convicção, eles tinham uma plena certeza de como era o proceder cristão, que não era necessário
fazer toda essa explanação que eu estou fazendo hoje. Eles eram convictos, melhor dizendo, de que tipo de mentalidade, de uma só mente ou um só modo de pensar o apóstolo estava se referindo, as coisas do alto. Diferente de hoje, que nós vemos igrejas e grupos divididos, vemos uma separação partidária, até mesmo intelectual, filosófica. Mas não é um só Deus, um só Pai de todos, nós não somos um só corpo. Olha só a maravilha do ensino do apóstolo. A igreja estava dispersa, espalhada, mas ainda assim ele orienta os irmãos a serem unânimes, serem uma só mente. Isso deve gritar, não aos ouvidos, mas aos nossos corações, nos dias de hoje. Estamos passando momentos difíceis, então, enquanto igreja, a nossa obrigação, de acordo com o que a palavra de Deus nos exorta, nos orienta, é ser unânimes em tudo aquilo que concerne ao reino de Deus. E ele prossegue. Ainda no verso 8 ele diz: sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Esse fraternalmente, que vem da palavra grega que dá origem ao amor fraterno, philos. A palavra usada por Pedro aqui, ele diz que nós devemos nos amar como irmãos, que é o que somos. Olha só que maravilha. Primeiro ele nos manda ter uma só mente, sermos unânimes. Agora ele manda que o amor com que nós nos amemos seja um amor de irmãos. Acredito que a figura mais destacada na Bíblia, depois do Senhor Jesus Cristo, é a figura da família. Porque nós temos Deus como Pai, temos Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, o que nos torna automaticamente todos irmãos. E o amor fraternal, esse amor entre irmãos, ele tem que ser uma disposição diária. Todos os dias eu tenho que estar disposto a amar o meu irmão. E é isso que Pedro está trazendo à nossa mente, ao nosso coração no dia de hoje. Aqueles irmãos estavam dispersos, passando por situações difíceis, sofrendo perseguições, mas ainda assim eles se amavam fraternalmente, como irmãos, que é o que devemos ser. Prosseguindo com o relato do apóstolo, ele diz: sejam misericordiosos e humildes, no verso 8 ainda. Isso é bem interessante, como eu havia dito. Nos parece que o apóstolo Pedro, ele se baseia aqui nos sermões do Senhor Jesus e, mais condensadamente, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. E nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo nos dando essa orientação naquele sermão, onde ele prega para uma multidão, dentre eles estavam os apóstolos, inclusive Pedro, quando nos versos 5 e 7 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E o capítulo verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E, meus irmãos, humildade não é você ser pequeno, mas se tornar pequeno. E misericórdia é você sentir a dor do outro, é você derramar o seu coração no sofrimento do outro, é você se preocupar com o outro de maneira verdadeira. Nós vamos ver que durante todo este relato do apóstolo ele vai fazer referências a outros ensinos do Senhor Jesus. Mas já no início nós destacamos duas ordens do Senhor Jesus, dois ensinamentos do Senhor Jesus, e Pedro agora nos dá como ordem. Ele nos manda ser misericordiosos, pois estes alcançaram misericórdia, e nos manda ser humildes, assim como o Senhor Jesus diz que são felizes ou bem-aventurados os que são humildes. Dentre esses conselhos para a vida prática do cristão, Pedro prossegue agora no verso 9, dizendo o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ou maldição por maldição, como em algumas versões trazem, ou injúria por injúria, dependendo da versão.
Mais uma vez, Pedro agora está fazendo referência ao ensinamento do Senhor Jesus ainda naquele sermão do monte. Quando Jesus vai dizer, olha, foi dito a vocês que vocês devem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Pois agora eu vos digo que amem seus inimigos e orem por aqueles que nos perseguem. Jesus, quando vai ensinar sobre esse tema ainda, em outro momento, ele vai dizer: que virtude há em amar aqueles que te amam? Não há nenhuma. Isso daí até os descrentes fazem. A virtude, sabe, está em conseguir amar aquele que te odeia. Nisso há virtude. Porque se nós pararmos para pensar, olha só o que Pedro está nos fazendo lembrar dos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele nos manda não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Não a maldição com maldição, mas com bênção. E se nós pararmos para analisar, pagar o bem com o mal é crueldade, é perversidade. Pagar o bem com o bem ou o mal com o mal é justiça. Agora, pagar o mal com o bem é graça. Nós éramos inimigos de Deus, ainda assim Deus nos amou primeiro. Isso é graça. Em sua série de orientações, o apóstolo prossegue. E agora no verso 10 ele diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ele está fazendo referência a um salmo agora. Isso é bem interessante, porque imagina a seguinte situação: emprestar os ouvidos a Satanás já é uma situação de embaraço. Como é que você empresta o ouvido a Satanás? É quando você dá ouvido à injustiça, a palavras que ataquem diretamente a honra de alguém, a mentiras. Quando você dá ouvidos a injúrias, calúnias, difamações, ataques diretos a pessoas inocentes, isso é emprestar o ouvido a Satanás. Já é uma situação embaraçosa. Agora imagine a situação de você emprestar a sua boca a Satanás. Tiago vai fazer uma referência a isso. Ele vai dizer: olha, nos cavalos a gente coloca um freio na boca. Mas e a língua, como é que nós fazemos? Então, Pedro diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A boca, língua e lábios. Ouvir, emprestar os seus ouvidos a Satanás é embaraçoso. Mas emprestar a boca é situação de pecado, de condenação. Enquanto você está apenas ouvindo, você está passível de cometer pecados. Mas quando você passa a propagar aquilo que você ouviu, que não edifica, que não abençoa, e a palavra diz que de uma mesma boca não pode sair bênçãos e maldições, a partir do momento em que você começa a passar à frente tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que você ouviu que só traz tristeza, sofrimento, destruição, a partir desse momento você está emprestando a sua boca a Satanás. E o apóstolo está nos exortando a tomar cuidado com isso. E nós devemos divulgar a palavra de Deus, propagar coisas boas, proferir bênçãos apenas e não maldições. E ele prossegue, ainda no mesmo raciocínio: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, verso 10, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Agora no verso 11 ele diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Bastante atenção nesse verso, pelo seguinte: quem tinha uma postura dessa de afastar-se do mal, muito bem executada, era Jó. Nós vamos ver que no início do livro, Deus vai dizer que, além de ser um homem íntegro, Jó era um homem que se desviava do mal.
Eu não estou falando daquele mal que sobrevém a você. Desse, muitas vezes você talvez não consiga evitar ou desviar. E aí cabe ao Senhor e você confiar no Senhor para que te livre dele. Mas aquele que você pode se desviar, não indo ao encontro ou não promovendo. E isso é muito simples. Não é difícil diferenciar bem e mal. É só usar a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo como juiz, como guia. Não falharemos. Mas não somente isso. Não nos basta apenas nos afastarmos do mal, nos desviarmos do mal. E a partir daí sermos omissos, porque Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado, é o pecado por omissão. Pedro nos exorta a nos afastarmos do mal e fazermos o bem. A ação não pode ser pela metade. Ela tem que ser completa. Além de se afastar do mal, nós devemos fazer o bem. Tá? E ele prossegue dizendo, busque a paz com perseverança. E o interessante é que, quando a gente vai ver no sentido original, quando Pedro estava falando para aquelas pessoas e hoje para nós, então, para que nós entendamos, se for necessário trazer ao contexto da palavra, Pedro estava dizendo assim, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, persiga ela, corra atrás dela, porque é o seguinte, a paz ela não é uma receita de bolo, a paz é algo que deve ser buscado, sabe, que deve ser perseguido. E Jesus ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. Olha só a relação que Pedro faz agora com o sermão do Senhor Jesus. Pedro está nos mandando buscar a paz com perseverança. Jesus nos exorta a ser pacificadores. E pacificadores é diferente de ser pacíficos. Não basta apenas que nós evitemos o conflito. Não basta apenas que nós sejamos pessoas de paz, mas nós temos que ser pessoas que promovem paz. Ainda que o outro inicie o conflito, mas se eu tiver o poder de cessar aquele conflito, cabe a mim, como pacificador, fazer isso. O que nós mais vemos hoje é algo que está em moda, pessoas e países falarem de promover a paz. Mas, na verdade, o que nós vemos, a realidade, é que o homem inventa cada vez mais métodos violentos para combater a violência. Os países falam em tratados e acordos de paz, mas negam o príncipe da paz. E é exatamente contra estas coisas que o apóstolo está nos exortando. Devemos ser pacíficos, mas também pacificadores. Devemos nos afastar do mal, mas também devemos fazer o bem. Estas são orientações práticas para, como ele começa dizendo no verso 10, quem quiser amar a vida e ter dias felizes deve fazer tais coisas. E rapidamente o apóstolo Pedro, ele faz uma explanação da onisciência, soberania e justiça de Deus. No verso 12 ele diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tudo isso que o apóstolo vem dizendo, olha, se você quiser amar sua vida, controle sua boca, se afaste do mal, promova o bem, busque a paz, seja pacífico e pacificador, persiga ela com perseverança, com persistência. Mas aí, pode ser que no coração daqueles irmãos, e alguns esta noite também, se pense o seguinte, mas, diante de tudo isso, ainda assim, há pessoas que fazem o mal e conseguem se safar. Então, pensando em responder isso, o apóstolo Pedro ele diz esta frase do verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Isso também é um salmo. E uma ilustração bem relevante nesse momento para ilustrar essa situação aqui é o ocorrido em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro estava preso. Herodes acabara de matar a Tiago, irmão de Jesus, e estava planejando matar Pedro após a Páscoa, e a igreja estava orando ao Senhor por Pedro. E ao final do relato nós vemos que
Deus ouve as orações daquela igreja reunida em um só propósito, a integridade e a libertação de Pedro, a integridade do corpo e a libertação de Pedro, orando pela vida dele. Um anjo do Senhor vem, liberta Pedro, e esse mesmo anjo fere a Herodes mortalmente. Então nós vemos que os olhos do Senhor estavam sobre Pedro, os ouvidos do Senhor estavam atentos às orações da igreja, mas o rosto do Senhor se voltara contra Herodes. Isso está lá em Atos capítulo 12. Depois os irmãos podem conferir e fazerem mais colocações e retirarem mais ensinamentos para vossas vidas. No verso 13, do verso 13 ao 14, na verdade, o apóstolo ele vai trazer para a gente a consciência de que podemos sofrer na prática da justiça. Tá? E vai dizer assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Nós vemos aqui, na orientação de Pedro, nesses dois versos, mais uma vez o Sermão do Monte, né, que foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sendo trazido à nossa lembrança. Quando ele vai dizer no verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu acho fantástico isso, pelo seguinte: muitas pessoas podem achar, o próprio apóstolo Pedro vai dizer isso, aqui no verso 13, ele diz o seguinte, só um instante. Ele vai nos dizer que, na verdade, ele faz uma pergunta, né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Comumente, normalmente, ninguém sofre por praticar o bem. Normalmente. Tá? Mas aí já no verso seguinte, ele vai dizer: todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes ou bem-aventurados. Mas isso é uma promessa do Senhor Jesus. Então, pensem comigo. Normalmente ninguém sofre por fazer o bem, mas ainda que venha sofrer, ainda assim você será feliz e bem-aventurado, porque você está sendo injustiçado por conta da palavra de Deus. Você está sendo injustiçado porque a partir da palavra de Deus você está fazendo bem, está promovendo justiça. E a palavra promete que tais pessoas serão felizes, serão bem-aventuradas. Tá? No finalzinho do verso 14 ele vai dizer: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Aqui, agora o apóstolo está citando o livro do profeta Isaías. E outras passagens da Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Então que sejamos ousados. Que nós não venhamos a temer aquilo que o mundo teme, mas que antes venhamos a confiar no Senhor. Que antes venhamos depositar toda a nossa esperança na palavra do Senhor e nas suas promessas. Já encaminhando aqui para a nossa conclusão, versos 15 e 16, nós vemos aqui o que é chamado de defesa da fé. O apóstolo Pedro está nos orientando a defendermos a nossa fé. Ele nos orienta a defender e nos diz como fazer. Preste atenção comigo no verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. A argumentação de Pedro aqui no verso 15 começa com um antes, porque no verso 14 ele havia nos dito ele termina dizendo que nós não tememos aquilo que os outros temem, nem que fiquemos amedrontados, mas antes, santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração. Ele já inicia o que nós chamamos de bloco de defesa da fé, dentro desse grande bloco de versos que nós estamos expondo, da fala do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo.
Ele nos manda santificar Cristo em nosso coração. Ele diz, olha, lembre-se do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Antes de você, após você perder esse medo que os outros têm de coisas banais, e antes de vocês responderem a qualquer um que peça razão da esperança que há em vocês, antes de tudo isso, entre um e outro, santifiquem Cristo em vossos corações. E como é que nós santificamos a Cristo em nossos corações? Obedecendo a sua palavra, sendo fiel aos seus mandamentos, crendo verdadeiramente que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sabendo e tendo convicção de que somente em Jesus Cristo há salvação, pois somente ao nome dele importa que sejamos salvos. O nosso proceder, o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, tudo em conjunto, é assim que santificamos ao nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Não adianta eu pensar e não agir, não adianta eu agir sem entender, e não adianta eu obedecer sem compreender e temer sem ser por amor. Eu só posso santificar a Cristo em meu coração como Senhor, como meu Senhor, se eu tiver compreensão dos seus mandamentos, das suas ordens, e tentar entender, mesmo que não entenda, mas aceite que esse tão grande amor de Deus pelo homem pecador, sendo consumado naquela cruz com a morte do Senhor Jesus Cristo, que é por este sacrifício, por esta morte, que hoje nós temos paz com Deus e vida eterna garantida em Cristo Jesus. É assim que santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações. Aqui ainda no verso 15, o apóstolo Pedro manda que estejamos sempre prontos ou preparados para responder. Bem, por que nós chamamos esse bloco de defesa da fé? Porque a palavra grega, que aqui foi traduzida por responder, ela também tem um sentido de defender. Você já deve ter ouvido falar no termo apologia. Pois é, vem daqui. Pedro está dizendo o seguinte: estejam sempre preparados para defender a fé que há em vocês a qualquer um que peça a razão desta fé. Por isso que o termo é defesa da fé, por conta dessa palavrinha, que aqui está traduzida como responder, mas também que dá a ideia do sentido de defender. Não é simplesmente dar uma resposta, mas apresentar um argumento, sabe? Defender é você mostrar as evidências, é você tentar esclarecer as dúvidas daqueles que não compreendem. Por isso que dizemos que é defesa da fé e não resposta da fé. Tá? Aí ele prossegue. Bom, se parasse aí, o que alguns fazem, transformando, por exemplo, o púlpito de vossas igrejas num campo de batalha, denominações falando mal de denominações, irmãos falando mal de outros irmãos, tudo isso estaria respaldado pela Bíblia se terminasse aqui, o argumento de Pedro terminasse aqui no verso 15. Quando ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que tem em vocês. Mas aí no verso 16, ele limita a maneira como nós devemos fazer isso. Porque ele diz assim no início do verso: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Não é de qualquer maneira que devemos defender a nossa fé. Paulo vai dizer a mesma coisa quando escreve aos Colossenses. Ele vai dizer que a palavra de vocês seja sempre boa, agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como responder àqueles que têm dúvidas. Ele ainda nos exorta. Vocês um dia já foram assim. Ele está dizendo que tenham paciência. Vocês já foram assim também. Então Pedro diz: defenda, argumente, responda. Esteja sempre pronto quando alguém tiver dúvida da sua fé, da esperança que você crê. Esteja sempre pronto para responder. Contudo, faça isso com mansidão. Porque muitas vezes a rispidez das palavras acaba destruindo a eficácia do argumento. Sabe, você fala a verdade, mas você fala num tom de arrogância tão grande, no altivez, sabe? No orgulho, numa soberba tão imensa,
que a pessoa não dá ouvidos ao que você está falando. A pessoa já faz um julgamento da sua conduta. Então, Pedro diz, defenda, mas faça isso de maneira mansa, de maneira prudente, sabe? Com temor. E esse temor aqui é temor a Deus, é por amor. E faça isso de consciência, não impensadamente, no ímpeto, involuntariamente, digamos assim, ou sem pensar, como muitas vezes usamos este termo. A defesa da fé que é em nós começa por santificando a Jesus em nossos corações como nosso Senhor, respondendo mansa e calmamente, conscientemente, logicamente, de maneira branda, de maneira agradável a todos os que têm dúvidas. É assim que devemos defender a fé que há em nós. E não aprendendo um argumento novo e a partir daí começando a atacar todos aqueles que discordam de você. E parece que nós temos bem disso em nossos corações, né? Se você não confessa a mesma fé que eu, se você não crê no mesmo que eu, então você é carne fora do baralho. A sua teologia é inválida. A sua fé não tem força, não é firme, é fraca. Parece que nós temos um pouquinho disso dentro de nós. E o apóstolo Pedro, hoje, está nos cobrando, através da palavra de Deus, que nós não sejamos assim. Antes, que nós sejamos mansos, que nós sejamos humildes, que nós sejamos pessoas de palavra agradável para com aqueles que têm dúvida em relação à fé, para com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém? Inclusive, dentro do Sermão do Monte, Jesus vai dizer que os mansos são bem-aventurados também. No verso 17, ainda no verso 16, no finalzinho, o apóstolo vai dizer o seguinte: na verdade, na metade do verso, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, por que razão? Porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mais uma vez, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e no verso 11, dessa vez, Jesus vai dizer o seguinte, nos trazendo mais uma maravilhosa promessa. Diz assim, ó: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, Pedro está dizendo que nós devemos agir e nós devemos falar de uma maneira santa, para que aqueles que venham inventar histórias ou criar calúnias sobre nós, porque nós vivemos de acordo com as ordens do Senhor Jesus Cristo, que eles sejam envergonhados por conta destas calúnias. E a palavra de Deus, como acabamos de ler, ainda diz que nós seremos felizes porque fomos insultados, injuriados e levantaram todo tipo de calúnia contra nós, porque estamos vivendo de acordo com as ordens do Senhor Jesus Cristo, de acordo com suas ordenanças registradas na palavra de Deus. E como último argumento do apóstolo e também do nosso sermão, ele diz o seguinte no verso 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? O que ele está dizendo aqui para a gente finalizar o nosso sermão? Pedro está dizendo que se nós tivermos de passar por algum sofrimento, se for da vontade de Deus, que seja por fazer o bem, que é muito melhor do que sofrer por fazer o mal. Veja bem, se nós fazemos o bem e pela vontade de Deus nós sofremos algum tipo de dor, de tristeza, nós estamos sendo injustiçados, não por parte de Deus, mas por parte daqueles que praticam tais maldades contra nós. Então nós somos bem-aventurados. No entanto, se nós sofremos por fazer o mal, isso é apenas consequência. E aí não há alegria nenhuma, nem muito menos pode haver descontentamento ou reclamação. Se eu promovo uma situação onde ela me trará sofrimento, podemos dizer que isso é justiça ou consequência, que fica mais bem colocado.
Já o apóstolo está dizendo, olha, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Isso nos traz a lembrança de que a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que o cristão venha passar dor e sofrimento diante da prática do bem, ainda assim, pela vontade de Deus, nós estamos sendo ensinados. Como fala um certo pastor, a dor ela é pedagógica, ela ensina. E o outro pastor diz que o sofrimento na vida dos filhos de Deus, muito possivelmente, é para que nós não nos apeguemos a este mundo, para que nós não começamos a achar que o céu é aqui, apesar de começar aqui o reino de Deus. Mas não é aqui, nós não podemos nos prender e querer ficar aqui, porque nós herdaremos o reino de Deus. Nós teremos bênção por herança, como a palavra de Pedro vai nos dizer essa noite, e essa bênção, que é a salvação, ela é por herança, ele faz questão de dizer que é por herança, para que nós não venhamos a pensar que nós conquistamos ou merecemos esta bênção. Ela simplesmente nos foi dada, é graça. Então, meus amados, eu espero que esta palavra tenha trazido relevância e ensinamento na vida de vocês esta noite, e rogo a Deus para que nós possamos nos dedicar, nos empenhar em ser fiéis à palavra do Senhor, em ser fiéis aos ensinamentos, mesmo em meio às dificuldades, nós venhamos a nos lembrar de que nós temos o Senhor que cuida e é zeloso por cada um de nós. Devemos preservar a conduta boa, a conduta cristã, os ensinamentos do Senhor Jesus, tanto em nossos corações como em nossos lábios, mas principalmente em nosso proceder. E o meu apelo esta noite para todos vocês é que deixe que a palavra de Deus seja o guia de vocês. Deixe que os ensinamentos do Senhor Jesus é quem direcionem as suas escolhas. Que nós sejamos pessoas de paz e que promovem paz, que nós sejamos pessoas que se desviam do mal e que fazem o bem, e que nós possamos sempre, prontamente, responder de maneira agradável e mansa a todos aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. E nessa noite, ao ouvir esta mensagem, se o Espírito Santo de Deus te incomodou, eu rogo a Deus que Ele te dê ousadia para que você possa crer em vosso coração e confirmar com vossos lábios de que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez isso, se você creu verdadeiramente em seu coração, e se com seus lábios, a palavra de Deus aqui diz isso, você confessa que Jesus é o Senhor, saiba que você, a partir de hoje, se torna um filho de Deus. Saiba que a partir de hoje, com Jesus Cristo, você é herdeiro de Deus e terá a vida plena, boa, perfeita e agradável. Vida em abundância, como a palavra promete, ao lado de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante eu quero orar com vocês, irmãos. Eu peço que vocês curvem vossas cabeças, fechem seus olhos e elevem seus pensamentos ao Senhor. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, Deus gracioso, bendito é o teu nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor confirma em nossos corações de que esta palavra é verdadeira, de que teu Filho amado, Jesus Cristo, de fato ressuscitou dentre os mortos e hoje reina ao teu lado nos céus eternos, meu Deus. E nós cremos também que o teu Santo Espírito, meu Pai amado, está sempre conosco, meu Deus, nos orientando, nos fazendo compreender os teus ensinamentos para as nossas vidas, que Ele esteja nos exortando na prática do bem, da paz, nos desviando do mal, buscando sempre, Senhor, fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Aqueles que esta noite, meu Deus, creram que esta palavra é verdadeira, creram que o Senhor Jesus é nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador, que a eles, meu Deus, o Senhor dê a eles, meu Pai amado, a ousadia, Senhor, de viver conforme a Tua palavra e o desejo de amar cada vez mais a Tua palavra e o Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, estar colocando no coração dos irmãos desta igreja, Pai amado, a busca e a vontade, meu Deus, de Te servir melhor, compreendendo mais da Tua palavra, sendo mais fiéis e obedientes a ela, e que nós possamos, meu Deus,
estar orando uns pelos outros, estar ajudando uns aos outros, meu Deus, a levar os nossos fardos, que nós possamos, Deus eterno, sempre, todos os dias, estar depositando a nossa confiança e o nosso desejo de salvação, única e exclusivamente do Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai eterno, abençoa todos os irmãos que nos ouvem esta noite, dá a eles uma semana de paz, abençoa vossos lares e vossas famílias, livra eles de todo o mal, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar dando paz e tranquilidade a vossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém.